R$ 500 bilhão. Esse é o volume de dinheiro que deve desaguar sobre um único estado brasileiro nos próximos 3 anos. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mapeou quase 2.000 projetos, cruzou contratos assinados, licitações abertas e investimentos já em canteiro e chegou a um número que impressiona até quem acompanha grandes obras: R$ 526,3 bilhões até 2028. Para colocar em perspectiva, esse valor supera o PIB de países como Uruguai e Paraguai somados. E o mais curioso é que a maior parte desse dinheiro não vem só do poder público. Neste vídeo, quais são os megaprojetos que puxam essa cifra e o andamento deles? O Rio de Janeiro tem uma relação antiga e turbulenta com grandes promessas. Na última década, o estado atravessou uma crise fiscal que quase paralisou serviços essenciais, viu obras de mobilidade para os Jogos Olímpicos se deteriorarem antes de completar 5 anos e carregou o estigma de um complexo petroquímico abandonado em Itaboraí, o antigo Comperte, que virou símbolo de desperdício e corrupção depois da Lava Jato. O canteiro chegou a empregar 30 mil trabalhadores antes de ser esvaziado em 2014. O terreno ficou praticamente ocioso por quase uma década. A recuperação começou de forma silenciosa. A alta do preço do petróleo a partir de 2021 recolocou o estado no centro do tabuleiro energético. Os royalties voltaram a engordar o caixa de municípios como Macaé, Campos e Maricá. Ao mesmo tempo, o governo federal emplacou novas rodadas de concessão rodoviária e portuária, enquanto a Petrobras reestruturou seu plano de negócios e passou a direcionar investimentos pesados de volta ao Rio. O resultado desse cruzamento de fatores aparece agora no estudo O Panorama dos Investimentos 2026-2028 da Firjan. São R$ 327,6 bilhões em projetos já em andamento e outros R$ 199 bilhões em empreendimentos potenciais, ou seja, que dependem de licenciamento, financiamento ou decisão corporativa. O motor desse pacote tem nome e sobrenome: petróleo e gás. O setor de energia sozinho concentra R$ 215,7 bilhões em investimentos confirmados, o equivalente a quase 2/3 de tudo que já está em curso. E o projeto âncora é uma espécie de redenção industrial. O antigo Comperge, aquele canteiro fantasma em Itaboraí, renasceu com outro nome: Complexo de Energias Boa Ventura. O batismo homenageia um convento do período colonial, cujas ruínas foram preservadas dentro do terreno da Petrobras. O conceito por trás do Boa Ventura é o de uma refinaria moderna integrada a uma unidade de processamento de gás que já está em operação desde 2024, processando 21 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia através da chamada Rota 3. O próximo passo é erguer unidades inéditas de refino e conectá-las à refinaria de Duque de Caxias, a Reduc, formando um corredor industrial de alta complexidade entre 2 municípios da região metropolitana. Na prática, funciona como se 2 complexos passassem a operar em sincronia, compartilhando matéria-prima, energia e logística. O investimento total estimado nessa integração é de R$ 26 bilhões, o maior projeto individual da Petrobras no estado. Quando estiver operando, o Boa Ventura vai ampliar a produção de diesel S10 em 76 mil barris por dia, de querosene de aviação em 20 mil barris por dia e de lubrificantes de baixo teor de enxofre em 12 mil barris por dia. Além disso, uma planta dedicada vai produzir combustíveis renováveis como o diesel 100% vegetal e o bioquerosene de aviação, agregando uma camada de transição energética ao projeto. Só a fase de obras deve gerar 30 mil empregos diretos e indiretos. A Petrobras já assinou contratos da ordem de 9,6 bilhões para construir 2 unidades inéditas em seu parque de refino, uma de produção de lubrificantes e outra de diesel. A fase de construção e montagem começou em 2026, com previsão de entrega até o final da década. Mas o Boa Ventura, por maior que seja, não opera sozinho no tabuleiro da energia. A 200 quilômetros da costa, no pré-sal da Bacia de Campos, outro megaprojeto avança em ritmo acelerado.
O projeto Raia é o maior investimento internacional da norueguesa Equinor, com aporte total de aproximadamente 9 bilhões de dólares. O consórcio que o opera reúne Equinor com 35%, Repsol Sinopec com outros 35% e Petrobras com 30%. A sonda Valaris DS-17 iniciou a perfuração de 6 poços em março de 2026, trabalhando em lâminas d'água de 2.900 metros, profundidade suficiente para engolir 9 torres Eiffel empilhadas. O Raia possui reservas recuperáveis de gás natural e condensado superiores a 1 bilhão de barris de óleo equivalente. Quando entrar em operação, prevista para 2028, o campo terá capacidade de escoar 16 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Esse volume representa cerca de 15% de toda a demanda brasileira de gás. O gás será especificado diretamente na plataforma e transportado por um gasoduto de 200 quilômetros até a unidade de Cabiúnas, em Macaé. Essa é a primeira vez no Brasil que o gás será tratado no próprio mar e entregue ao sistema de transporte sem a necessidade de uma planta de processamento em terra. O FPSO do Raia promete ser um dos mais eficientes do mundo em termos de intensidade de carbono, com emissões médias de apenas 6 kg de CO2 por barril produzido. Ao longo de todo o ciclo de vida, o projeto deve gerar até 50 mil empregos diretos e indiretos. E tem mais. No mesmo pré-sal, o campo de Búzios continua batendo recordes. Em outubro de 2025, Búzios alcançou a marca histórica de 1 milhão de barris de petróleo por dia, tornando-se apenas o segundo campo da Petrobras a atingir esse patamar. O reservatório tem a espessura equivalente à altura do Pão de Açúcar e se estende por uma área que é mais que o dobro da Baía de Guanabara. A Petrobras prevê instalar novas plataformas no campo, incluindo os FPSOs P-80 e P-82 ao longo de 2026, a P-83 em 2027, e já está licitando uma 12ª unidade, a P-91. Cada uma dessas plataformas é uma fábrica flutuante capaz de processar centenas de milhares de barris por dia, conectada ao fundo do mar por dutos que descem quilômetros de profundidade. A escala de Búzios ajuda a entender por que os projetos offshore do Rio respondem por 197,6 bilhões de reais no mapeamento da Firjan, o bloco mais pesado de investimentos em todo o estudo. O dinheiro do petróleo, porém, não se transforma em desenvolvimento sozinho se as estradas, os portos e as ferrovias não acompanharem. E é exatamente nesse ponto que entra o segundo grande eixo do plano: 41 bilhões de reais em infraestrutura de transporte. O destaque mais espetacular está na Serra das Araras, no sul fluminense. A serra é, há décadas, o gargalo mais emblemático da rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o corredor que escoa cerca de metade do PIB brasileiro. O traçado original data de 1928. São apenas 8 quilômetros de subida e 8 de descida, com desnível de quase 400 metros, curvas fechadas e 2 faixas por sentido. Todos os meses, 390 mil veículos cruzam esse trecho, mais de um terço deles caminhões carregados. A velocidade média hoje é de 40 km por hora. Tombamentos, quebras de freio e bloqueios fazem parte da rotina. A concessionária CCR Rio SP está investindo R$1,5 bilhão de reais numa obra que equivale a reconstruir a serra do zero. O projeto prevê um traçado inteiramente novo, com 4 faixas por sentido, totalizando 8 faixas mais acostamentos. Serão 24 viadutos, 2 rampas de escape na pista de descida, 93 contenções contra deslizamento, 3 passarelas para moradores da região e iluminação total com câmeras de detecção automática de incidentes. A nova pista será praticamente aérea, sustentada por viadutos sobre o vale, como se fosse uma versão fluminense da rodovia dos imigrantes na Serra do Mar Paulista. A lógica é evitar cortes no terreno e minimizar o impacto sobre a mata. Para abrir caminho, foi necessário detonar 2,5 milhões de metros cúbicos de rocha. No pico da obra, são 34 frentes simultâneas, com até 5 mil trabalhadores. Em 2026, os primeiros 4 quilômetros da nova pista de subida devem ser
ser liberados e 8 viadutos já entram em operação. A conclusão das 2 pistas está prevista entre 2027 e 2028. Quando pronta, a velocidade sobe de 40 km por hora para 80 km por hora. O tempo de subida cai 25% e o de descida cai pela metade. Para a logística nacional, é como desentupir a artéria principal do sistema circulatório econômico do país. A Serra das Araras faz parte de um pacote maior de concessões rodoviárias. O projeto Rio-São Paulo inclui também melhorias na Rio-Santos e na BR-101. Há ainda o projeto Rio-Valadares, que contempla a BR-116, a BR-465 e o Arco Metropolitano, e a nova concessão da BR-040 entre Rio e Juiz de Fora. No modal ferroviário, a renovação da concessão da Malha Sudeste, operada pela MRS Logística, deve destinar recursos para a modernização de trilhos e terminais. E nos portos, os destaques são o novo terminal de minério de ferro no porto de Itaguaí e investimentos nos terminais do Porto do Rio de Janeiro. A segunda fase do anel viário de Campo Grande, na zona oeste da capital, complementa o conjunto ao desafogar uma região que sofre com gargalos de acesso. Na cidade do Rio propriamente dita, a carteira inclui projetos que vão além da infraestrutura pesada. A conclusão da estação Gávea do metrô, promessa que se arrasta desde a obra dos Jogos de 2016, aparece no radar. O projeto Imagine, voltado à revitalização urbana e à construção da nova sede do Consulado dos Estados Unidos, também constam no levantamento. No leste fluminense, a região que mais concentra investimentos confirmados depois dos projetos offshore, o volume chega a 28,4 bilhões de reais, puxado em grande parte pela onda de atividade ligada ao Boa Ventura. A capital soma 19,7 bilhões de reais e o sul fluminense, impulsionado pela indústria automobilística e pelas obras rodoviárias, responde por 12,9 bilhões de reais. Mas transformar 526 bilhões de reais em realidade operacional não é uma linha reta. A própria Firjan aponta 3 gargalos que travam o potencial do Estado. O primeiro é a infraestrutura deficiente. Rodovias degradadas, gargalos ferroviários e a capacidade aeroportuária limitada criam um paradoxo. O Rio atrai investimentos pesados em energia, mas tem dificuldade em escoar produtos e movimentar pessoas com a eficiência que esses mesmos investimentos exigem. O segundo obstáculo é a segurança pública. O custo do frete no estado é inflado pelo preço dos seguros e pela necessidade de escolta armada em determinados corredores. Roubo de carga, receptação e contrabando formam uma cadeia criminosa que encarece toda a logística e afasta empresas mais sensíveis ao risco. O terceiro fator é o próprio ambiente regulatório. Dos 79 projetos classificados como potenciais, totalizando quase 200 bilhões de reais, muitos dependem de licenciamento ambiental, estruturação de financiamento ou decisões corporativas que ainda não foram tomadas. A possível retomada de Angra 3, a usina nuclear em construção há mais de 40 anos, é o exemplo mais dramático. Seriam necessários 24 bilhões de reais adicionais para concluir uma obra que já consumiu bilhões e segue parada. O terminal de Ponta Negra, em Maricá, conhecido como Porto de Jaconé, e o Anel Ferroviário do Sudeste também aparecem nessa lista de promessas que ainda aguardam sinal verde. Do ponto de vista fiscal, o impacto potencial é significativo. A Firjan estima que os projetos podem gerar 6,4 bilhões de reais em arrecadação durante a fase de obras e cerca de 3,8 bilhões de reais por ano quando os empreendimentos estiverem em operação. No mercado de trabalho, a conta é igualmente expressiva. 607 mil trabalhadores ocupados por ano durante a construção e 638 mil empregos permanentes na fase operacional. Esses números indicam que o efeito não se esgota no canteiro de obras. A demanda por mão de obra qualificada, por fornecedores locais e por serviços de apoio tem potencial de irrigar a economia de municípios que hoje dependem quase exclusivamente de royalties ou de transferências governamentais. Mas e você? O que acha desse pacote de mais de 526 bilhões em investimentos no Rio de Janeiro? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.